Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos da economia de nosso país. Bom, o fato mais relevante ao longo desse mês de janeiro é que o presidente Bolsonaro está percebendo que ele vai ter que se reinventar de alguma maneira se ele quiser se ele quiser ter um mínimo de capacidade de sobrevivência política no segundo biênio do seu mandato. O que aconteceu de diferente? Quer dizer, o primeiro aspecto a levar em conta é a mudança do ponto de vista das relações com as forças políticas, com os partidos e com o Congresso Nacional. Para alguém que até a semana passada estava dizendo que o Congresso tinha que ser fechado, que a solução era um golpe militar com todo o poder ao presidente da República, aquela coisa toda. Ou para quem passou toda a época da campanha em 2018, dizendo que era necessário romper com tudo aquilo que está aí e iniciar uma nova forma de fazer política, tudo não passou de uma bravata. Ele está articulado com o que há de mais fisiológico, né, da sopa de letrinhas dos partidos da base no Congresso, está apoiando o candidato Lira para substituir Rodrigo Maia e vai ficar totalmente preso da velha forma de fazer política daqui para frente. A segunda novidade se refere à eleição nos Estados Unidos, né? Ontem, dia 20, tomou posse, então, o presidente Joe Biden, tirando, felizmente, né, para a humanidade, aquele fantasma do Donald Trump da Casa Branca. Não que o Biden seja a oitava maravilha do mundo, de maneira nenhuma, né? Quer dizer, ele representa, inclusive, setores bastante conservadores dentro do Partido Democrata, mas entre a civilização e a barbárie, né, quer dizer, de alguma maneira ele está mais próximo, tá certo, do que a gente poderia chamar de padrões mínimos civilizatórios. Mas não é isso tanto que nos interessa, quer dizer, o fato é que o Biden vai romper completamente com a política externa, por exemplo, que o Trump estava levando, na qual o Bolsonaro se agarrava com todas as forças. Ou seja, aquela máxima, né, do seu chanceler Ernesto Araújo, de que se for necessário o Brasil vai virar mesmo um pária no cenário da diplomacia internacional, é esse o risco que nós estamos enfrentando, né? Quer dizer, tiraram a escada e o Bolsonaro, e por conta do nosso país, o que é mais triste, ficou segurando na brocha. Então, muito provavelmente, quer dizer, Bolsonaro vai ter também que se reinventar, né, e talvez até oferecendo, né, a cabeça do seu predileto, Ernesto Araújo, né, porque ele vai ter que fazer um movimento de reaproximação, né, primeiro com os Estados Unidos e depois com as pautas que o Biden vai querer levar à frente, por exemplo, a questão ambiental, a questão das relações, né, com os países do terceiro mundo, essa coisa toda. Tá certo? Quer dizer, então, o fato concreto é que também nesse aspecto Bolsonaro se perdeu. E ou ele se modifica, ou então ele vai enfrentar sérias dificuldades. E para finalizar, né, quer dizer, a gente tem a tragédia associada ao coronavírus, né, à pandemia, a incapacidade, tá certo, desse general da ativa no comando da saúde em dar conta de questões mínimas, tá certo, para solucionar esse problema. E o que acontece? Quer dizer, cada vez mais fica claro, né, a crise de Manaus foi evidente que esse sujeito pode entender de tudo, menos de saúde e muito menos de logística. Está na hora dele pedir o boné, voltar para o quartel, tá certo? E deixar que a saúde seja tratada, encaminhada por profissionais que dominem esse assunto. Mas não é apenas esse o ponto, quer dizer, na questão da vacina, também o Bolsonaro está colhendo os frutos que ele plantou ao longo desses 2 anos.
Quer dizer, além de todo o problema do negacionismo, de dizer que a gente estava enfrentando era só uma gripezinha, de promover um descrédito público das instituições profissionais, da medicina, da saúde, das organizações como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ele sempre estimulou a agregação, a proximidade das pessoas, nunca usou máscara nas suas aparições públicas, desfez da vacina, que vai virar jacaré, etc. Estimula até hoje o uso da cloroquina e de outros medicamentos condenados pela medicina e percebeu que não tem como. Quer dizer, a iniciativa do João Dória e de outros governadores, né, quer dizer, acabou colocando para o Bolsonaro a necessidade de também sair na chamada corrida pela vacina, contra tudo que ele sempre pregou e contra tudo que ele sempre acreditou. Vamos ver como é que ele vai se sair. Mas isso significa também uma reaproximação, tá certo? Do ponto de vista do cenário internacional. O Brasil está completamente dependente da China para os insumos, está completamente dependente da Rússia, por causa dessa nova vacina, da Sputnik, que ainda não foi aprovada pela Anvisa, mas que é objeto de desejo de alguns governadores, e depende da Índia, tá certo? Também, como se evidenciou nessa outra atrapalhada, né, desse general barrigudo, né, que prometeu mundos e fundos e tomou uma invertida, tá certo? O avião teve que voltar vazio, porque a Índia disse, olha, a nossa prioridade é a nossa população, os nossos parceiros. E veja que o primeiro-ministro da Índia é alguém também que tinha uma certa aproximação ideológica com Trump, mas ele tem uma das características dessa extrema-direita contemporânea no mundo. Ele é nacionalista, né? Ao contrário do nosso Bolsonaro, que só pega as piores características dessa onda da nova direita. Bom, então, o fato concreto é esse, quer dizer, Bolsonaro vai ter que se reinventar. E as forças de oposição vão ter que se adaptar a essa nova realidade e mobilizar cada vez mais a população, tá certo? Nessa toada que é o movimento pelo seu impedimento. Não há mais espaço para a continuidade desse governo e cada vez mais, inclusive as forças conservadoras, a grande imprensa, os partidos de orientação mais de direita já começam a entrar na onda do impeachment. Impeachment já, fora Bolsonaro, fora Pazuello e fora Paulo Guedes.